moçada, sou eu de novo. Você já sabe, né? Eu sou Dimas Vilaça, coordenador do projeto Química Inteligente, que o Erico sempre bota para você o link aí. E nós estamos agora resolvendo as questões da prova da CAF, que é uma prova muito bem elaborada, é uma prova, como eu digo, de tiro curto, mas extremamente bem elaborada. A prova de medicina, especialmente a química e a biologia, são provas assim que estão, eu sempre considerei, entre as 4 melhores provas do Brasil de vestibular para a medicina. Essa questão foi uma questão do último vestibular, agora de 2017, e é uma questão que permite, ela é complicada, ela vai usar termos muito técnicos e tal, mas ela permite que você use um dispositivo que a gente costuma chamar de extrator, que quando ele coloca verdadeiro e falso para você marcar, né, esse tipo de questão costuma ser mais complicada do que uma questão de somatória. Porque você se erra uma, pode errar, vai errar todas. Mas você tem aqui, nesse tipo de questão, às vezes, você analisando todas as questões, dando uma passada geral, você já consegue eliminar um monte. Olha, por exemplo, o que vai acontecer nessa questão, pelas combinações de possibilidades. Então, um texto muito bonito, ele diz assim nesse texto dele, olha, os organismos, o Henrique está te mostrando, os organismos vivos tendem a manter o estado de equilíbrio em relação à composição química dos seus líquidos e tecidos e às suas funções, mesmo diante de alterações impostas pelo meio ambiente. Ele está dizendo que os organismos, os seres vivos, conseguem manter o equilíbrio interno alterando a sua fisiologia, a sua bioquímica intra e extracelular. É claro que o teu professor te falou, isso é chamado de homeostase, homeostasia, que é exatamente essa capacidade dos seres vivos de reagirem à mudança do meio, né, para conseguir sobreviver. E, inclusive, tem um dos capítulos muito bonitos da fisiologia, que nós chamamos de vias de controle e integração. Ele vai citar aqui. O que nós chamamos de vias de controle e integração, na verdade, é a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino ou hormonal. Você vai ver que o sistema nervoso, você deve ter visto, inclusive, sempre dá respostas muito rápidas. Mas que cessa a causa, cessa o efeito. Você bota a mão em alguma coisa quente, você tira a mão, você não fica repetindo o gesto. Antes mesmo que sinta dor. Isso é uma resposta tipicamente neuronal. Velocidade de transmissão do impulso no neurônio mielinizado é a mesma de decolagem de um 737, 360 km por hora, 100 metros por segundo. A outra resposta, a hormonal, ela demora mais para se instalar. Quando você leva um susto, você olha, né, alguma coisa que te desagrada ou que te agrada muito, aquilo entra pelos seus olhos ou pelos seus ouvidos, um som, ou pelo tato, né, ou pelas narinas, enfim, entra por uma via aferente, vai até o seu sistema nervoso central, é processado, o estímulo desce pela medula espinal, vai até as glândulas suprarrenais, por exemplo, comprime e libera, por exemplo, adrenalina. Aí eu tiro aquilo que te estimulou, te deprimiu do seu campo visual, você continua por um tempo, ainda sob efeito. Por quê? Porque a resposta agora é química. Entendeu? É um hormônio que está agindo. Enquanto ele não for metabolizado, você está sob efeito. Então, as duas respostas serão cobradas. A resposta imediata, se sua causa cessou o efeito, neuronal, nervosa. E a resposta mais demorada, química, hormonal, se essa causa, o efeito, perdura por algum tempo. A questão é linda. Então, perceba o envolvimento que ele vai colocar. Daí ele diz, então, essa capacidade é denominada homeostase ou homeostasia. Nesse sentido, marque V para verdadeira e F para falsa. Na letra A, olha o extrator pintando. Ele fala, essencialmente todos os órgãos e sistemas corporais coordenados pelo sistema nervoso e endócrino aí, matou. As vias de controle e integração agem sempre integradas. Por isso que, modernamente, a gente não fala sistema nervoso, sistema endócrino, fala vias de controle e integração. Elas agem integradas. Olha lá, sistema endócrino desempenham funções interrelacionadas, verdadeiro, que tendem a manter o equilíbrio dinâmico do organismo, verdadeiro. Aí você já marcou na primeira, verdadeiro. Olha só o que eu chamo de extrator. Você já eliminou de cara a A e a C. Se você fizer mais uma, você vai conseguir chegar na resposta. Observe agora, só por curiosidade, observe a alternativa D. Você já leu tudo. Olha só, você teria matado a questão rapidamente, ganhado tempo e com segurança. Olha, é isso que eu tento ensinar aos meus alunos em aulas presenciais e nas aulas via EAD. A ganhar o tempo. Não é chutar, isso não existe. Na verdade, é ter um processo seletivo de eliminação. Eu chamo isso de extrator. Olha a letra D. Ele fala, a insulina, você lembra? A insulina é um hormônio produzido
nas ilhotas de Langerhans, nas células beta, e a insulina, ela é quase que uma proteína, ela é um polipeptídeo, tem 50, 51 aminoácidos, ela vai envolver a glicose, porque a glicose não consegue sair do sangue e entrar na célula. Né? Você sabe disso. Então, porque a membrana celular é lipoproteica, e a glicose é um carboidrato, não consegue passar, não tem solubilidade. Por isso que a insulina é chamado facilitador de difusão, permease. A insulina liberada pelo pâncreas envolve a glicose no sangue, passa pela membrana. A membrana pensa que é uma proteína, como ela é proteica, permite que a glicose entre. A insulina abre e libera a glicose que vai ser quebrada no hialoplasma, né? Você conhece aquela sequência, a glicólise, aí entra na mitocôndria, vamos para o ciclo de Krebs, cadeia respiratória, mas a entrada da glicose na célula necessariamente precisa da insulina, para conseguir passar pela membrana. Então, até aqui está normal. A insulina facilita a entrada da glicose nas células. Olha só. Assim, quando ocorre a hipoglicemia, baixa quantidade de glicose no sangue. O pâncreas produz a insulina? Não. O pâncreas vai liberar a insulina quando tiver muita glicose no sangue, hiperglicemia. Já está errada. Então, olha só, produz a insulina que age no fígado, estimulando a quebrar o glicogênio. 2 erros. O glicogênio é quebrado por um outro hormônio, que é o chamado glucagon, ou glucagon, produzido nas células alfa, quando tem baixa concentração. Então, 2 erros. Você já sabe que a letra D está errada, você matou a questão. Você já matou, você já marcou a letra D. Olha só, verdadeira, verdadeira e falsa. Mas, Dimas, e a B e a C? Vamos analisar. Mas já sabemos que a alternativa é a letra D de Dimas, porque a primeira é verdadeira e a última é falsa, por conta da insulina. Vamos ver agora, analisando, o Henrique está te botando aí, a letra B. Os mecanismos de controle de homeostase funcionam por processos de feedback, retroalimentação. Verdadeiro. Olha só. Os negativos ou positivos. Pode citar como exemplo de feedback positivo o aumento da atividade pulmonar para expelir o dióxido de carbono concentrado. Errado, porque olha só, vou te dar um exemplo clássico de feedback. Né? Então, já sabemos que foi letra D. A primeira é verdadeira e a última é falsa. Vamos botar um F, né? Como ele, tá? Olha o que é o feedback. Imagine um feedback básico. Por exemplo, o feedback entre a hipófise e a tireoide, que é a glândula que está aqui no seu pescoço. A hipófise vai produzir um hormônio chamado hormônio tireotrófico, hormônio estimulador da tireoide. Você escreve de trás para frente. Hormônio que estimula a tireoide. Tireotrófico, tireotrofina. Esse hormônio, ele bota a tireoide para trabalhar. Então, esse é o braço positivo do feedback. Quando a hipófise libera o TSH, a tireoide vai liberar um hormônio, olha só, que vai controlar a velocidade das reações do seu corpo. As chamadas tiroxinas, na verdade o T3 e o T4, triodotironina e tetraiodotirosina. Só que quando a concentração disso está muito alta no seu sangue, olha, tinha pouco T3, pouco T4, a hipófise libera o TSH. Se tem TSH, braço estimulante, positivo. A tireoide produz o T3, T4. Se tem muito T3, T4, ele desliga a hipófise. Esse é o braço inibidor. Então, veja, não tem T3, T4, a hipófise produz TSH, a tireoide produz T3, T4. Tem T3, T4, desliga a hipófise. Não tem TSH. Se não tem TSH, a tireoide não tem T3, T4. Se não tem T3, T4, a hipófise liga TSH. Entendeu? Muito bonito, né? Falsa assertiva dele. A B nós já sabíamos. Só confirmando. E a assertiva C, quando ele fala assim... letra C. A regulação do equilíbrio ácido-base do organismo para evitar a variação de pH depende da atuação do sistema tampão. Sim, isso é verdadeiro, até aqui. Esse sistema chamado tampão também é conhecido, lá também a gente comenta isso na bioquímica, sistema buffer. Tá? Buffer quer dizer tampão. E os tampões são sistemas que impedem a variação de pH. Um buffer fisiológico muito comum é esse que ele está citando. Ele cita 2. Eu vou te mostrar o tampão carbonato. Quando você queima muita glicose, C6H12O6, dentro das suas células, nas mitocôndrias, produz CO2. O CO2 vai para o sangue, reage com a água do sangue, olha só, e produz, olha só. Então, isso é uma combustão, como você pode ver. Não tem reversa, cuidado. CO2 e água vão produzir H2CO3, o ácido carbônico. Aqui tem uma reversa, é isso que ele está comentando. O H2CO3 carbônico libera o H+, mais HCO3 menos 1.
Observe, HCO3-1, carbonato, que também dá uma reversa. Isso quer dizer que quanto mais CO2 você tem, mais ácido carbônico você produz. Quanto mais ácido carbônico, mais H+. Quanto maior a concentração, olha lá, ó, quanto maior a concentração de H+, olha, aumentou aqui, ó, queimou muita glicose, produziu muito CO2, reagiu com água, muito ácido carbônico, muito H+, o pH cai. Entendeu? Então, até aí ele está te falando a verdade. Olha só. Assim, os íons carbonato, ó, os íons carbonato, no caso nosso aqui o carbonato monoácido, os íons carbonato e fosfato livres no meio intracelular recolhem os H, passando respectivamente a bicarbonato e bifosfato, o que evita a acidificação protoplasmática verdadeira assertiva dele. Tu percebeu? Nós já sabíamos. Quer dizer, essa é uma assertiva complicada. Mas você viu que sabendo a primeira, a A e a D, você marcava a letra D. Então, marcamos verdadeira na primeira, falsa na segunda, verdadeira na terceira e falsa na última. Muito bem, meninos. O Irico está botando para vocês aí os nossos contatos, né? E a gente sempre diz para vocês, se precisar, pode pedir alguma aula, alguma questão, sugere que a gente grava. É só entrar em contato conosco, né? Espero que tenham aproveitado. Nós continuaremos as gravações. Muito obrigado. Um beijo grande. Fiquem com Deus e namastê. Até mais.